Bem-vindo a mais um vídeo e neste vamos falar do objeto do processo. Dentro disto, vamos falar primeiro do que é o objeto do processo, em segundo lugar, daquilo que são as alterações substanciais dos factos do processo, as alterações não substanciais destes factos e também aquilo que é a alteração da qualificação jurídica dos mesmos factos, mesmo que eles não mudem. Okay? Vamos estudar um bocado daquilo que é a solução portuguesa, mas perceber que ainda assim há alguma margem de manobra e de dúvida ainda sobre o que é que pode significar, por exemplo, a imputação de um crime diverso. Portanto, em primeiro lugar, o objeto do processo é definido na acusação. O Ministério Público, quando decide deduzir uma acusação, está lá a colocar certas matérias de facto e certa matéria de direito, e é isso que vai acabar por ir para o tribunal. E depois a atividade do tribunal não poderá ir muito além disso. Tipo, tem uma margem muito pequena, porque essencialmente isto prende-se com a sua imparcialidade, ou seja, o próprio tribunal não poder intervir demasiado naquilo que é o âmbito da acusação, não a poder aumentar, também não a pode diminuir, a não ser que seja infundada, mas depois também se prende com a importância da defesa do arguido, certo? O arguido é acusado de A ou de A e B, mas depois de repente aparece-lhe D, F, H, e ele, calma, o que é isto? Então, acaba por ser bastante relevante que a acusação, após o momento em que está feita, de certa forma cristalize aquilo que são os factos, certo? E portanto, aquilo que o legislador português prevê quanto a uma alteração substancial dos factos, podemos começar por ver o artigo 359 do Código Processual Penal, diz-nos que a alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia não pode ser tomada em conta pelo Tribunal para o efeito de condenação no processo em curso. Portanto, vamos dar aqui um exemplo. Pessoa A ia a conduzir sob o efeito de álcool acima da taxa legal, ok? Era um crime. E está a ser julgada por isso. O Ministério Público decidiu deduzir a acusação por isso. Mas, durante a produção da prova, ou o Ministério Público teve conhecimento ao meio, percebe-se que, na mesma noite, essa pessoa atropelou alguém. E essa pessoa ficou gravemente ferida ou até morreu. Portanto, o que acontece é, nós vamos ter que deixar isto de parte, porque isto já está extra à acusação, certo? O que o 359, número 2, nos diz, porém, é claro que este facto de que ele atropelou alguém e deixou alguém gravemente ferido também tem importância penal. Existem bastantes bens jurídicos penalmente tutelados que estão envolvidos. Mas o número 2 diz-nos: a comunicação da alteração substancial dos factos ao Ministério Público vale como denúncia para que ele proceda pelos novos factos se estes forem autonomizáveis em relação ao objeto do processo. Ou seja, neste caso, o objeto do processo é conduzir bêbado, ok? É uma violação do Código da Estrada, também do Código Penal, mas aquilo que está aqui em causa é, no fundo, um crime, certo? Não tem nada a ver com o crime de atropelarmos. Claro que atropelar, tipo, tem a gravidade em si, e sim, se calhar foi por estar alcoolizado, mas se calhar não. Não tem necessariamente a ver, é um facto autónomo. E, portanto, o Ministério Público pode abrir um novo inquérito para investigar isso à parte e julgá-lo à parte, porque não tem nada a ver. Ok? Depois o número 3 diz-nos que se houver um acordo entre o Ministério Público, o arguido e o assistente, caso exista assistente, a continuação do julgamento pode acontecer pelos novos factos, ou seja, se estes não afetarem a competência do Tribunal. Quando ver o vídeo anterior, o que é que torna um Tribunal competente ou não. Se a moldura penal, por exemplo, aumentar, pode ser que se mude o Tribunal também. Mas pronto, portanto, normalmente a alteração substancial dos factos não pode alterar aquilo que já seja julgado, a não ser que exista um acordo entre o arguido, o Ministério Público e o assistente. E se não houver este acordo, então tem que ser julgado à parte se forem factos autónomos. É importante vermos também o que é que significa aqui. Então, a alteração substancial dos factos não pode ser tida em conta. Mas o que é a alteração substancial dos factos? O artigo número 1, a linha F do Código Processual Penal, diz-nos que é aquela que tiver por efeito a imputação ao arguido de um crime diverso, ou, mas vamos ver a primeira parte, portanto, há dois critérios independentes, ou seja, basta que um se preencha para termos uma alteração substancial dos factos. O primeiro, a que nós chamamos o elemento qualitativo, porque a qualidade é a natureza do crime, diz-nos que se a alteração fizer com que o arguido tiver assim imputado um crime diverso, diferente daquele que era, o que vai acontecer é que é uma alteração substancial dos factos e, portanto, não pode ser tida em conta pelo Tribunal. Por outro lado, também temos o elemento quantitativo, que é a agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis. Pensemos no caso de um homicídio, ok? A pessoa está a ser julgada de homicídio, mas a meio, ou seja, o homicídio tem uma certa moldura penal, um mínimo, um máximo, mas a dada altura percebe-se que é um homicídio qualificado. Imagina que foi uma pessoa a matar o filho, ok? Aí a moldura penal vai aumentar. Neste caso, não pode ser tido em conta porque não estava na acusação e porque, segundo a alteração substancial dos factos, na definição do número 1,
o que nos diz é que isto agrava o limite máximo da sanção aplicável, portanto não poderia ser conhecido pelo Tribunal. Ok? Por outro lado, se descermos um artigo para trás, portanto, o 358, vamos ver que existem também alterações não substanciadas dos factos, ou seja, os factos alteraram, sim, mas não encaixa neste critério, nem no elemento qualitativo, nem no elemento quantitativo. Então, o que nos diz aqui é: se no decurso da audiência se verificar uma alteração não substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia, se houver, com relevo para a decisão da causa, o Presidente, oficiosamente ao requerimento, comunica a alteração ao arguido e concede-lhe, se ele requerer, o tempo estritamente necessário para a preparação da defesa. Podem anotar, se ainda não tiverem, que aqui este tempo estritamente necessário para a preparação da defesa tende a ser considerado 10 dias. Mas, no geral, o que diz aqui é que, se houver uma alteração, o arguido ainda assim tem que se preparar, tem que ter o direito de se preparar, neste caso para 10 dias, mas deve-lhe ser comunicada esta alteração, certo? Mas o julgamento continua, o Tribunal pode conhecer isto, não está a alterar nem a moldura penal nos limites máximos, nem está a imputar-lhe um crime diverso, portanto, olha, continua a ser aquilo que estavas a ser acusado, prepara-te só para esta nova informação. Depois, no número 2 diz-nos que se a alteração for invocada pelo facto de defesa, não é preciso esses 10 dias, ou seja, se for o próprio arguido ou o seu defensor a invocar novos factos, eles já sabem isso, não têm que se preparar para isso porque foram eles que os invocaram, né? E depois no número 3, vamos falar do assunto seguinte. Temos uma modificação da qualificação jurídica dos factos, segundo o 358, número 3, quando os factos permanecerem exatamente os mesmos, ou seja, continuou a haver o dedupelamento, continuou a haver a venda de uma arma proibida, vamos dar esse exemplo aqui, mas aquilo que está a ter em conta não é nenhuma alteração na realidade fáctica, mas é apenas, ok, se calhar o Ministério Público tinha falado do crime A, afinal é o crime B, mas os factos são exatamente os mesmos, certo? Portanto, é mais ou menos isso que se pode estar a falar aqui. O exemplo que eu consegui arranjar foi: o Ministério Público, isto é verídico, foi no Tribunal da Relação do Porto, acusou a pessoa A de crime de detenção de arma proibida. Mas depois a juíza da primeira instância achou que aquilo não entrava nesse crime. E então recusou essa parte da acusação. Mas depois o Ministério Público recorreu para a relação e a relação diz: ok, certo, não consubstancia aquele crime, mas consubstancia crime, no geral. Portanto, se forem ver, por exemplo, o 311D, o juiz conhece no despacho sanador das nulidades e questões prejudiciais que possam ser relevantes. Neste caso, uma nulidade, a acusação seria manifestamente infundada porque não consubstanciava um crime, mas consubstancia um crime, só não aquele que o Ministério Público disse. E, portanto, o que a juíza deveria ter feito é ela própria, no despacho sanador, fazer essa alteração da qualificação jurídica dos factos. Dizer, não é o crime A, é o crime B. Aquilo que acontece aqui nesta é que, neste exemplo que eu dou, isto é antes do julgamento. Portanto, seria notificado a toda a gente e teriam todos o tempo para se preparar, ok. Mas no 358.3, a questão que se coloca é a possibilidade de esta alteração ocorrer a meio do julgamento. E, portanto, o disposto no número 1, portanto, quanto à alteração não substancial dos factos, o disposto no número 1 é correspondente aplicável quando o Tribunal alterar a qualificação jurídica dos factos descritos na acusação ou na pronúncia. E reparem que o número 1 dizia se no decurso da audiência, portanto estaríamos a meio do julgamento, certo? Antes, se isto acontecer a meio do julgamento, aplica-se o mesmo que na alteração não substancial dos factos, ou seja, é comunicado ao arguido e é-lhe concedido, se ele quiser, o prazo estritamente necessário para a preparação da defesa, como dissemos, 10 dias, normalmente 10 dias. E, portanto, a alteração da qualificação jurídica dos factos é mesmo isto. Os factos continuam a ser exatamente os mesmos, nada muda ali, mas afinal se calhar era um crime diferente, ou se calhar havia aqui alguma matéria de direito que tem que ser considerada de forma diferente. Temos que considerar também a possibilidade de estarmos a falar de um crime diverso, da imputação de um crime diverso nos termos do número 1, artigo número 1, a linha F. Ok? Portanto, o elemento qualitativo da alteração substancial dos factos. E para isto existem muitas teorias que temos de ter em conta que nos podem ajudar a explicar o que é um crime diverso ou quando é que houve uma alteração do objeto do processo, segundo alguns autores. Nós vamos ver três, mais ou menos, três teorias pelo menos, e vamos perceber que no fim, pelo menos a posição adotada na FEDUP, é a posição de Figueiredo Dias. Okay? Portanto, em primeiro lugar, temos que falar do princípio da identidade. O princípio da identidade tem como principal dificuldade saber que elementos podem e não podem ser introduzidos no julgamento, respeitando o objeto do processo. E surgem os critérios. Para a doutrina e no meio da sua discussão, eles tentaram definir em primeiro lugar o que é que seria a identidade do objeto, o que é que seria o próprio objeto. E surgiram dois critérios
essenciais. O primeiro não é alvo de discussão, é o critério subjetivo, ou seja, estamos perante o mesmo objeto de processo, se o sujeito for o mesmo, certo? Se o Ministério Público acusar A de roubar uma moto, mas na verdade quem roubou a moto foi B, não estamos sobre o mesmo objeto. Temos ali a mesma parte objetiva, mas o sujeito é completamente diferente. Isto ninguém discute. A parte que se discute é quando é que o próprio objetivo, o próprio elemento objetivo está em causa. Quando é que o crime é o mesmo ou quando é que é um crime diferente. E aí temos três teses que vamos abordar. Em primeiro lugar, a tese naturalista, de Belling, que depois é datada por Cavaleiro de Ferreira em Portugal. Depois temos a tese de Eduardo Correia, que é a tese normativista, portanto relativa às valorações jurídicas envolvidas e com os tipos legais que acabam por ficar materializados na lei. E por fim, a tese do pedaço de vida, ou fática normativa, de Figueiredo Dias, que é aquela que adotamos na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A tese naturalista, de Belling e de Cavaleiro de Ferreira, diz-nos que aquilo que importa são os factos naturalísticos, os factos materiais, assim palpáveis da vida prática. E são esses que dão unidade ao processo e ao objeto. Portanto, aquilo que podemos ver é, se estivermos numa situação de agressão numa bomba de gasolina, por exemplo, alguém se desentendeu, o que importa é, desde o momento em que começaram os factos de, sei lá, chegarem à bomba de gasolina, criar-se ou notar-se uma situação de conflito, passarem para a agressão e depois eventualmente abandonarem e resolverem o problema, ou não resolverem, tudo isto consubstancia uma unidade, certo? Por outro lado, esta tese é muito criticada, nomeadamente por existirem vários critérios naturalistas, ou seja, quando é que começou, o que é que realmente importa e o que é que de facto foram os factos aqui, e depois a ideia de que os mesmos factos podem ser compreendidos na perspectiva de diferentes sujeitos, de diferente maneira, e portanto não se saberia exatamente quando é que começava, quando é que acabava, que factos que estavam perto da própria situação é que importam, se os factos emocionais importam, etc. E também temos a teoria de Eduardo Correia, que é, aliás, alguém que critica a primeira teoria. Eduardo Correia diz-nos que a verdadeira forma de medir isto, se estamos perante o mesmo objeto, é a tese normativista, e que aquilo que dá unidade ao próprio objeto, à própria ideia do crime, é os valores, tipo o conjunto de valores, que foram negados pela conduta criminosa. Portanto, se eu, por exemplo, ameaço alguém para conseguir obter uma vantagem financeira, ou para, sei lá, conseguir que um professor me suba a nota, eu tipo ameaço o professor, aquilo que se está a violar é desde logo tipo, sei lá, a pessoa poder sentir-se segura, a proibição da agressão, coisas assim. Portanto, estas ideias estão a ser postas em causa, estas ideias são penalmente tuteladas e, portanto, entra no crime, por exemplo, da ameaça e, portanto, a partir daí estamos tudo o que couber dentro da negação desses valores, mesmo que até seja outro tipo legal, mas cabe dentro dos mesmos valores de proteger as pessoas contra a coação, então aí, olha, por exemplo, o crime de coação, também vai estar aqui a ser relevante. Eduardo Correia diz ainda que o Tribunal pode conhecer todos os factos relativos ao arguido que entram nesta negação de valores, nesta circunstância. Ainda que exista, por exemplo, tipos legais diferentes, mas que existe entre eles uma hierarquia, por exemplo, um homicídio qualificado, um homicídio privilegiado, tudo isto acaba por estar mais ou menos dentro da mesma categoria porque já negaram os mesmos valores, ainda que possa ter alguns valores extra em alguns casos. E por fim, perante uma pluralidade de crimes, ele acha que, imagina, seja uma pluralidade de crimes, tipo vários roubos, vários furtos, o que possa acontecer, devem ser tratados como um crime continuado, que depois o Código Penal define melhor, e portanto, desde que os outros factos que possam surgir se encaixem nesta própria continuação criminosa, então, segundo Eduardo Correia, o Tribunal também os pode conhecer. Portanto, gira sempre à volta de que valores penalmente tutelados é que estão a ser postos em causa. E por fim, temos a tese de Figueiredo Dias, que é a tese do pedaço de vida, ou a tese fáctico-normativista, que nos diz que, até ele tenta misturar as duas, basicamente, que é o que importa é um conjunto de factos em conexão natural, unidos por meio das valorações jurídico-sociais do bem jurídico lesado. Ele essencialmente tenta misturar as duas. Ele diz isto de uma forma metafórica, de uma forma ilustrativa, que é: a acusação tem um puzzle, certo? O próprio Ministério Público, ao fazer a acusação, tem um puzzle. Podem faltar algumas peças, mas desde que aquilo que seja novo encaixe direitinho no puzzle, então não é uma alteração substancial, certo? Já vai dentro daquilo que eram mais ou menos os factos materiais que estavam em causa e já vai mais ou menos dentro da valoração jurídico-social que estava em causa também. Portanto, de certa forma, une as primeiras duas teorias. Portanto,
Eu não sei o quão relevante vai ser esta parte da matéria, eu espero que não seja muita, porque eu também não gosto muito dela, mas recomendo também, além disto, lerem mais a fundo cada uma das teorias, cada uma das críticas feitas a cada uma, e eventualmente poderão ter a vossa própria opinião quanto a uma delas, e se quiserem defendê-la, convém que estudem bem isso. De qualquer forma, o objeto do processo tem esta importância mais relevante daquilo que foi falado na primeira parte do vídeo, ou seja, de proteção do arguido, de garantir que é dado tempo de defesa se algo se altera, de garantir que não pode ser completamente surpreendido e que, portanto, se algum facto for substancialmente novo, tem que ser julgado noutro processo se for autónomo, e, portanto, basicamente estas ideias de proteção do arguido.